A fala é de Rabindranath Tagore, de um peregrino que busca o divino. Procurei-te desarvorado e triste pelas terras distantes, em loucas aventuras com os outros, sem conseguir encontrar-te. Aonde chegava a minha ansiedade, deparava-me com as marcas dos teus pés no chão. Cobri os meus sonhos de angústia, dilacerando todas as minhas tentativas em vãos movimentos para te encontrar. Exauri-me sem resultado feliz e caí vencido. Defrontei-me um dia com duas estrelas que se apagavam nos olhos de uma criança abandonada e amei-a. A sua voz sem palavras e a música da sua necessidade fizeram-me encontrar nós três, o próximo, a mim e a ti, soberano Senhor da minha vida. Não cesses de cantar, ó brisa ligeira que passeias pelo vale, nem interrompas o teu curso, ó água transparente do regato. Toda musicalidade que embala a natureza faz-se partitura para que o cantor destrave a voz da sua garganta e inunde o mundo de harmonias. Essa poesia psicografada, ela nos enseja uma reflexão de que tudo em a natureza busca gravitar em torno do divino, tal como Paulo afirma a Allan Kardec em O Livro dos Espíritos. Os mundos, tudo que se estabelece numa relação de interação, no fundo, busca reverenciar a divindade. A própria lei da gravitação, que rege a movimentação dos planetas, dos sóis, das galáxias, é uma dança na busca da veneração ao Criador, que está em algum lugar e em todos os lugares ao mesmo tempo. Nós, na posição de filhos, que galgamos essa posição evolutiva, buscamos o Criador sem saber que buscamos. Quando fazemos a nossa contemplação estrelar, estamos fixados na luz, numa noite sem luar, num lugar distante de uma grande cidade, sem nuvens, olhamos para as estrelas e ficamos encantados. Sejamos religiosos ou não, há um fototropismo natural, espontâneo, que se estabelece nas nossas vidas. Mesmo na criança que brinca com a labareda de uma vela, mesmo no pirilampo que faz com que a gente congele numa fazenda, para ver aquele grupo acendendo e apagando, num movimento gracioso, num bailado. E nós nos detemos quais se fôssemos crianças, olhando uma constelação que está na terra. Esse piscar dos pirilampos, que falam do piscar das estrelas, lá no fundo, é a nossa conexão com a divindade. Temos um anseio para conectar com a divindade. E quando olhamos nos olhos de alguém e vemos os olhos brilhar, isso nos encanta. E nós costumamos dizer, puxa, os olhos dele brilhou, o olho dela brilhou para falar de algo excepcional. A fixação nos olhos, esse nosso movimento espontâneo para olhar nos olhos de alguém, fala numa boa medida dessa nossa busca pela claridade que se revela no olho de alguém. Porque não há coisa mais atônita
disforme e bizarra do que você olhar os olhos do seu ente querido aberto quando ele já não está mais no corpo. Não há brilho. É um olho e um olhar fosco, como não existe. Não existe vida, então não existe brilho. E se não existe brilho, como que? Se ausentou o divino que há naquela pessoa que nos encantava, que nos chamava, e nós colapsamos. Foi uma das experiências que mais me marcou quando eu entrei pela primeira vez e vi um cadáver dentro de um pronto-socorro. E eu me aproximei para ver o que é que eu poderia fazer e não sabia que a pessoa estava morta. E quando eu olhei nos olhos que estavam abertos, os olhos estavam foscos e aquilo me chamou muito a atenção mais do que os danos que estavam no corpo. Foi aquele olho embaçado. Não foi sem razão que Modigliani se caracterizou por uma arte na qual ele vazava os olhos. Quando se vaza os olhos, parece que nós descaracterizamos alguém. Parece que esse alguém está destituído, por assim dizer, de uma parte essencial. Não é o olho em si, é o brilho, é a luz que há nos olhos. No fundo, lá no fundo, nós vivemos uma busca da divindade nesses dias de transição planetária, no mundo que faz uma movimentação fundamentalmente em cima de imagens. Nós somos naturalmente chamados a experimentar uma vivência pelos canais sensoriais, predominantemente visual. Nós somos muito mais visuais do que auditivos, do que sinestésicos. O mundo é um mundo de apelo visual. Os neons, as chamadas pelas mídias, elas falam de imagens. E as imagens como que nos hipnotizam. E quanto mais elas têm brilho, harmonia, encanto, mais a gente se fixa. É por isso que os profissionais das mídias, do marketing, da comunicação social, eles se esmeram em produzir peças que tragam a combinação de luzes, naturalmente do contraponto com sombras, para que o usuário, aquele que deve consumir o produto, possa se fixar e comprar a ideia. Nós compramos, às vezes, um produto achando que estamos levando Deus. Nós olhamos para uma pessoa e nós nos apaixonamos e não nos damos conta de que estamos encontrando o divino. Ou pretendemos isso, ou inconscientemente, lá no fundo da nossa inconsciência espiritual, nós queremos fazer um nexo da divindade, notadamente quando nós nos desconectamos. Não é sem razão que a poesia que Emmanuel propôs para Lívia é uma fala nostálgica de alguém que pôde entretecer um relacionamento com alguém sem lhe corresponder na profundez, mas lhe ficou marcado o olhar, como lhe ficou marcado em Públios Lentulus o contato ligeiro que ele fez com Paulo de Tarso, uma troca de olhar, um contato visual esplendoroso, deveria marcar o espírito Emmanuel, que mais tarde, quase 2000 anos depois, deveria fazer uma declaração de amor a Paulo, escrevendo o livro Paulo e Estevão, falando de si mesmo, dessa busca do divino, porque há 2000 anos atrás, ele não foi capaz de se reconectar com a divindade, nada obstante Lívia, Jesus, Paulo de Tarso, mas essa busca que nos enseja a fazer uma movimentação de vivência na Terra, hoje, ela como que, nos apelos que o mundo faz, nós não damos conta de que estamos como que saudosos da divindade. E essa saudade se manifesta na busca da luz que imaginamos.
sem que possamos ter a apreensão completa de que ela haverá de nos plenificar. E buscamos a luz fora. Muitos de nós nos esmeramos em fazer o bem porque temos medo da escuridão do umbral. As cenas mais impactantes de nosso lar, para muitas pessoas, foi a cena do umbral, da escuridão. E quando fechamos os olhos e entramos numa escuridão corpórea, sensorial, nós não conseguimos, às vezes, ultrapassá-la para fazer meditação, porque nos inquieta. A gente prefere abrir os olhos, com receio da nossa própria escuridão. Mas, em verdade, sombra e luz nos acompanham. Em realidade, o processo do desenvolvimento espiritual traz sempre essa movimentação dialética, esse movimento de ir e vir, essa alternância, aonde o filho busca o pai e ensaios. E alguns ensaios nos projetam para a claridade, e alguns outros, às vezes, nos apresentam a escuridão. É por isso que quando nós somos chamados a fazermos uma movimentação ambiental, nós nos esmeramos para qualificar a luz do ambiente, a fim de que nós possamos nos sentir confortáveis. E rejeitamos qualquer hipótese de uma escuridão duradoura ou de uma sombra demasiada. Esse processo da nossa relação sensorial, que se estabelece de uma forma universal, seja com o céu, seja com os insetos, seja com as mídias produzidas pelos técnicos, seja pela relação com o outro, todas essas possibilidades são reflexões que nos falam da nossa busca divina. Somos almas, somos espíritos que nos esquecemos de que a nossa natureza essencial é da mesma qualidade de onde nós somos egressos, de onde fomos gerados. Talvez uma das respostas que ainda estamos precisando fazer maiores reflexões que os Espíritos deram a Allan Kardec em O Livro dos Espíritos, e que deve nos encantar, e nós passamos batido por ela, rápido, sem avaliarmos a sua grandeza, foi quando Kardec perguntou sobre a natureza dos Espíritos. A questão 88 do Livro dos Espíritos. E os Espíritos disseram de que nós éramos alguma coisa, já que espírito estava na subjetividade, de que nós éramos um clarão, uma centelha etérea, claridade, luz. Nós ainda não nos damos conta de que somos luzes ambulantes. Nós ainda não conseguimos nos perceber com essa qualidade de energia divinal. Nós ainda não linkamos, nós dizemos que somos filhos de Deus, mas nós não acessamos de forma verdadeira esse nexo com a divindade. Ficamos ainda na sombra, o nosso corpo é uma sombra. Bem assim afirmava a cultura oriental. Nós somos um conglomerado eletrônico que se aglutina na forma de uma matéria, e esse corpo é apenas a concretização de algo mais profundo que somos. E ficamos detidos, olhando apenas pelo viés dos sensórios, achamos que somos isso, nos identificamos com o corpo e não conseguimos nos identificar com a nossa essência. Aliás, mesmo quando lemos, nós naturalmente, pela cultura, fazemos um movimento de desidentificação da nossa própria natureza divinal. Ou seja, eu sei que sou luz, porque li em O Livro dos Espíritos, mas eu não consigo trazer esse conceito para uma realidade existencial. Eu acho que sou isso. E tanto sou isso que quando o meu ente querido desencarna, porque eu também identifico o meu ente querido pelo corpo, e eu circunscrevo ao corpo que quando ele desencarna, ou morre, se preferirem, a gente diz, chamando os amigos para as exéquias fúnebres,
para o sepultamento do fulano de tal, como nós fôssemos sepultar a pessoa. Nós vamos enterrar alguém. Nós não vamos enterrar o corpo, nós vamos enterrar a pessoa. Convidamos para o sepultamento daquele que em vida se chamou Alberto Ribeiro de Almeida, e todo mundo vai enterrar o corpo, sem se dar conta de que o corpo é uma expressão daquilo que somos, e manifesta como estamos, e é descartável. Tanto é descartável que morre, ou, se preferirem, se transforma. Mas a nossa realidade, ela é dura. E espiriticamente não é isso que a proposta espírita propõe, sugere. Mas a nossa relação de conexão com a nossa natureza mais profunda, ela está tão distante que nós nos agarramos ao corpo da gente, ao corpo do outro, e perdemos a mão de podermos usufruir um olhar que nos acene para um vínculo com a divindade, uma reconexão com Deus, fazendo-nos gravitar em torno daquele que é o nosso Pai maternal. Estamos, portanto, subtraídos, ou nos subtraímos, desse ensejo máximo. E já estamos caminhando para o 3º milênio depois de Jesus, que nos afirmava: vós sois luzes, vós sois uma cidade edificada no monte. Ele nos chamava a atenção para isso. Ele se dizia a luz do mundo e também nos identificava com a nossa luz. E nos chamava para um apelo dramático, por assim dizer: brilha a vossa luz. Mas para brilharmos, o que é que a gente faz? Usa as maquiagens. A gente se afervora nos apetrechos, na roupa, coloca os colares, os brincos, as pulseiras, os relógios, os braceletes, na tentativa de brilhar. Ok, isso faz parte da estética, do bom gosto, da harmonia com que nós nos apresentamos, mas a proposição não é um brilho externo de fogo de artifício que brilha e passa e não aparece mais. A proposição é da de que brilhássemos de dentro para fora. É uma proposição ousada, que nós, do ponto de vista das nossas reflexões doutrinárias, conseguimos fazê-la com uma certa competência, mas não conseguimos trazê-la para o cotidiano das nossas vidas. Não conseguimos nos identificar como sendo centelha, na fala dos espíritos a Kardec. Não conseguimos fazer brilhar a luz que é subjetiva, que está inacessível ao nosso sensório na sua nascente e na sua expressão, muito embora possa se materializar. Nós não conseguimos fazer isso. E não conseguimos igualmente identificar que o grande colapso da nossa existência no campo da amorosidade dá-se por essa fome de Deus, que está subtraída por nós mesmos, num alto boicote inconsciente, porque deixamos que, no nível da nossa personalidade, no nível do ego, no nível daquilo como estamos hoje, nós queremos apreender o divino, conectar-se ao divino, a partir de uma instância muito precária, muito superficial, porque humanoide, porque apenas humanos. E se nós formos nos colocar apenas como seres humanos, nós seremos apenas um animal superior, racional. Homo sapiens sapiens, e às vezes homo demis, mais enlouquecido do que sábio. O chamado para a reflexão numa transição planetária é para podermos perceber aonde está o divino, na busca do nosso amor, no qual nós buscamos em alguém que haverá de me preencher. Buscamos a nossa alma gêmea, porque aquela que nós encontramos já era. Houve uma falha no processo de escolha, assim a gente pensa.
não conseguimos devolver para o PROCON da natureza. Às vezes o relacionamento já se esfacelou e a gente está na busca de alguém que venha nos completar. Alguém que possa ser a contraparte daquilo que somos. Essa busca, ela não é só dos jovens que estão na adolescência, ela é dos adultos e dos idosos, que na solidão ainda buscam alguém que possa dar conta de iluminá-los, de planificá-los. É um movimento assim meio desencontrado. A gente não sabe bem ajuizar essa realidade. Nós não conseguimos assim detalhar com muita precisão isso. Mas nós sabemos que a gente quer encontrar uma pessoa especial. Sem que a gente seja uma pessoa especial para fazer um movimento de permuta. Nós queremos encontrar um príncipe, ou uma princesa, ou um rei, se temos mais idade, ou uma rainha, sem que sejamos da realeza. Nós somos um proletário, um servo, um trabalhador braçal, uma trabalhadora braçal, e queremos encontrar alguém de destaque. E quando encontramos alguém que a gente acha que é, porque o outro também acha que a gente é para ele. São dois perdidos, desencontrados, achando que se encontram. Eles continuam só perdidos juntos, o que é menos problemático, é verdade. E quando a gente encontra o outro, a gente acha definitivamente que Deus atendeu às nossas preces. E a gente vai para cima do outro com uma fome de amor, e o outro vem para cima da gente com uma fome de amor, que é impossível que a saciedade se estabeleça para algum deles ou para ambos. Vemos nessa ânsia de encontrar a divindade no outro, de uma forma atabalhoada, que nós experimentamos quando ouvimos essas falas assim: você é o ar que eu respiro. Se você for, eu perco o chão. A minha vida não tem sentido sem você, porque você é as minhas entranhas. Aí vem essas declarações de amor, que elas metem medo, porque se eu sou o ar que o outro respira, se eu faltar, o outro morre. Eu sou o ar que ele respira. Como disse uma vez uma jovem que estava enamorada de mim, nessas loucuras passionais e circunstanciais. E eu começava a viajar e ela dizia: eu abandono tudo para ir com você. Bonito, né? Romântico. Eu abandono até o meu trabalho. Naquela época, ela era uma bancária no banco de maior projeção no nosso país. Tinha um emprego estável, concursada. E ela disse: eu abandono o meu trabalho para ir com você nas suas viagens. Ela não queria ser o meu amor, ela queria ser a minha mala. Porque eu teria que sustentá-la. Ela não se dava conta de que ela estava enlouquecidamente apaixonada. E apaixonada que estava, todas as vezes que nós estamos apaixonados, nós ficamos um pouco, para não dizer de todo, cegos, mudos e surdos. A gente fica hipnotizado pela paixão pelo outro. E a gente acha que o outro é tudo aquilo que o outro não é. Nós não conseguimos perceber. A hipnose é assim. Você fica dominado por alguém por um tempo. A vantagem é que ela não demora muito, ou não demora para a vida inteira. Nós, quando encontramos alguém que a gente acha que a gente ama, nós somos capazes de fazer loucuras e dizemos assim: eu faço qualquer loucura, e olhando nos olhos da pessoa, eu faço qualquer loucura por você. E faz, joga-se do prédio, mata o seu amor e mata-se. Porque se você é a alma da minha vida, se você não me quer, eu mato a alma e depois mato-me, porque eu já fiquei sem alma, porque você é a alma da minha vida, eu fico sem vida. Aí eu me mato. São os dramas passionais em nome do amor, de almas que buscam a divindade. E às vezes estão experimentando ocorrências para dar um salto de qualidade na direção do divino, por uma via de uma amorosidade diferente.
Como vemos em O Céu e o Inferno, a descrição que Allan Kardec faz, quando trata dos suicidas, de duas almas que estavam enamoradas, mas cuja família entreteceu o casamento dela com outro homem, e ele, como não tinha a possibilidade de se vincular a ela, a despeito de continuar sendo namorado dela, e ela casada dele, ele casou-se com uma outra pessoa, mas o esposo dela lhe era amigo, e continuaram mantendo uma relação de proximidade. Essa relação de proximidade ensejou que aquele enamoramento ganhasse requintes maiores, e eles, afervorados numa fidelidade, não conseguindo sustentar uma não traição, fizeram um pacto. Iriam se matar para se encontrarem do outro lado da vida. E assim fizeram. Se mataram, ainda deixaram uma cartinha, bem identificados com o corpo, que eles queriam ser sepultados juntos. O marido dela era um homem tão nobre que atendeu à solicitação da carta. Matou aqueles que deviam se manter, fazer uma escolha talvez mais rica, e que empobreceram com a opção do suicídio, e, portanto, deixaram a oportunidade de dar um salto de qualidade no campo da amorosidade, na busca do divino. Esse marido pegou e sepultou-os na mesma cova, tal como foi a solicitação dos amantes. E Allan Kardec chama na sociedade parisiense, evoca a mulher, ela vem perdida, não encontrava. E os espíritos, e angustiada naturalmente, numa situação muito difícil, e os espíritos dizem, eles não se encontrarão, porque a prova era exatamente a resistência, a prova era a sublimação daquele amor que estava posto no nível muito humano. Era necessário que houvesse a superação daquela tendência que levava os dois a fazer um enquadramento de encontro que não era ecológico naquele momento. Foi por isso que a natureza colocou-os próximos, mas fê-los acasalar-se com pessoas diferentes. Aí diz os espíritos, eles não só não se encontrarão, mas eles reencarnarão e saberão que um, que outro estão às proximidades, estão em algum lugar, mas não se encontrarão. E essa expectativa de a busca desse amor frustrado, porque não vão se encontrar, servirá de expiação, encarnações futuras. Se tiver alguma semelhança com alguém que está procurando alguém, sabe que esse alguém está encarnado e não encontra, é você, talvez esse caso da sociedade parisiense. Então trate de baixar o facho e de culpar a divindade, porque onde está, onde é que o meu guia não me mostra a minha cara metade? Porque é assim, a gente é tão desconectado da divindade que a gente é pela metade, Deus nos criou pela metade. E fazemos uma interpretação de nós mesmos lá à moda mitologia grega, precisando de uma outra metade para a gente se completar. A gente não é um ser inteiro. Deus nos criou por pedaços. E tem um pedaço de mim que me completa em algum lugar. E o outro também é despedaçado. Não é uma pobreza da divindade, achar que a divindade quer a riqueza, que é colossal, que nós não conseguimos entender, de que ela ia nos criar salário mínimo. Ela não cria salário mínimo. Ela nos criou abundantes, completos, inteiros. Nada obstante, exigindo, pela própria lei da natureza, que essa completude pudesse ir se expandindo. E para se expandir, precisasse de um contraponto que é o outro. Então, esse amor que comparece desse jeito é um amor empobrecido. Não é que não seja amor, mas é um amor infantil, imaturo. Esse amor que me faz, às vezes, olhar para um filho e aprisioná-lo nas minhas garras de mãe, é um amor que precisa ser revisto.
E a gente diz assim: eu sou a mãe que mais amo. Pode ter alguém igual a mim, mas mais do que eu não tenho. Quando uma mãe me diz isso, eu fico com uma pena do filho, porque ela não ama. Ela é o carcereiro do filho, o filho viria num cárcere. E se você tiver a oportunidade de consultar a sua experiência vivencial, você vai ver que é uma relação de efetiva simbiose ou de aprisionamento. O filho quer ir, mas a mãe não deixa, porque a mãe, como que, toma conta da vida do outro. Ela usurpa a vida do filho, e tudo em nome do amor. Ela diz: eu sou mãe, eu sei o que é melhor para você. Não é muita arrogância e prepotência? E como ela é a ex dele do passado, num relacionamento que já foi meio atrapalhado, como esposo e esposa, passional, agora que ela reencarnou como mãe, para sublimar esse amor e sair daquela relação de aprisionamento conjugal, para, na posição de mãe, amá-lo de uma forma mais abrangente, porque os exercícios de papéis dentro da família são treinos para a gente ir ampliando a nossa capacidade de amar, para amar universalmente. Nada mais, nada menos do que isso. Então, quando ela reencarna como filho e ela é a ex do passado, aí que ela não quer deixar ele se relacionar, não só viver, mas se relacionar com ninguém, porque nenhuma mulher presta. Ela diz: não, meu filho, essa mulher não é para você. Não, o cabelo tem assim, o nariz tem assim. E quando vem aquela menina linda, bela, veio do Pará, para São Luís, espírita, faz evangelho no lar, ora 3 vezes ao dia, já sabe o livro dos espíritos, já faz o evangelho na vivência, quer dizer, que ela não, irretocável, que ela não tem o que dizer daquela provável ameaça de ser nora. O que é que ela diz? Meu filho, não sei, é uma coisa de mãe, eu sinto que essa mulher não é para você. Ela não tem argumento, e ela busca o mágico, o poder de mãe, porque boca de mãe é a pior coisa. É profecia que normalmente dá certo, pega. Quando uma mãe diz assim: cuidado, não vá fazer isso, não é verdade? Já prestaram? Seja porque ela tem razão, seja porque a gente fica hipnotizado por ela. Aí a gente faz tudo errado mesmo, exatamente para dizer que a mãe tem razão. Porque desconectar-se da amorosidade de uma mãe é um dos problemas mais graves que nós temos na humanidade. Por quê? Porque amor de mãe é amor de Deus. Não tem nenhum outro amor mais próximo da divindade do que o amor de mãe. Então imagine um filho destituir a mãe do papel de ser a sua tutora, não observando as observações que ela faz em nome de um amor divinal. O filho não faz. A mãe já pode ter morrido, a gente continua fazendo o que a mãe mandava cegamente, esquecido de que ela é um espírito. Ela está mulher-mãe, ela não é mãe, ela é espírito. E como espírito nós podemos reencarnar como homem, mulher, podemos ser pais, mães, trocamos de morfologia, mas nós tomamos isso tão à risca e ficamos aprisionados num comando restritivo, negativo, e aí a gente não consegue fazer de uma forma diferente daquela que a mãe mandou, em nome de um amor. Um amor que manda é um amor pequeno, porque aonde há o espírito do amor, há liberdade. Uma mãe que ama, ela reflete, analisa, sinaliza, pontua, mas ela não determina: se você fizer, você vai ser infeliz. Olha, quando uma mãe diz isso para um filho que vai casar, vocês acham que esse filho vai conseguir ser feliz? Vai, se ele fizer muita terapia, para poder, entre aspas, matar aquele amor de mãe, que é um amor que obedece a um script precário, que precisava ser revisto pela mãe para trazer para um outro status aquele amor. Porque todos nós, pais, mães, irmãos, esposos, esposas, precisamos estar aperfeiçoando o nosso amor, porque não existe um amor cósmico entre nós.
Se tiver um amor cósmico entre nós, pode me chamar, que eu vou chamar 192, a gente vai internar para começar por uma medicação. Não existe, nós somos espíritos, estamos reencarnados num planeta de provas e expiações, e o único amor cósmico, mais cósmico que a gente conheceu foi de Jesus, ao seu tempo. E aonde o Espírito do Senhor estava a liberdade. Ele jamais se impunha a alguém, era alguém que se colocava ao lado, mas o exercício da sua amorosidade era tão transcendente que até hoje a gente tem dificuldade de entender o amor de Jesus. Quando ele propõe que se deveria amar o inimigo, que era uma novidade na época, e é até hoje novidade, porque quando eu digo assim, olha, você vai ter que amar o inimigo, a gente diz, não vou amar o inimigo, nem que a vaca tussa ou fale, não vou amar. Quer dizer, é uma aberração para a gente amar o inimigo. Então, quando ele propõe amar o inimigo, esse amor ele está tão distante da nossa realidade que a gente precisa meditar, refletir. Isso era um traço da manifestação do seu amor cósmico naquele tempo. Então, nós estamos mais próximos do início do que do fim. Nós estamos mais próximos da criança do que da sabedoria do idoso. Então, se nós estamos mais próximos da criança, como é que a gente pode achar que num planeta de provas e expiações, em transição, nós vamos ter alguém que ame cosmicamente e plenamente? Mas é verdade que aqui e acolá nós temos lampejos de divinitude. Num ponto que outro, nós vamos encontrar pessoas que conseguem trazer traços de um amor que é incompreensível para a humanidade, porque ele beira esse amor aos inimigos. É um amor que não tem fronteiras, e isso, numa certa medida, nós podemos encontrar mesmo no planeta onde nós estamos. E, aliás, devemos nos esforçar para que esses lampejos eles se tornem mais frequentes. Há atitudes que você toma a partir da essência que você é e que ela ultrapassa e subverte toda a tua estrutura cultural ao qual tu estás acostumado a manifestar o amor, e ela se expressa com tal magnitude que você mesmo fica assim, engraçado, eu não sabia que eu era assim. E a gente até diz assim, eu acho que foi algum espírito que se aproximou de mim. É tão distante da nossa realidade aquele ato, aquele pensamento, aquela atitude que foi inédita, às vezes inédita ao longo de toda uma vida, que a gente atribui a um agente externo. Pode ser, mas pode ser seu também. Porque você é Deus, com D minúsculo, você o é. E aqui e acolá, às vezes a gente rompe essa barreira do ego e consegue se expressar de uma forma singularmente diferente do nosso cotidiano. E apresentamos um amor que chama a atenção. De que a própria pessoa, ela não se reconhece na manifestação daquele amor. Logo, nós não somos só alguém que está distante do divino e não conhecemos esse amor cósmico. Não! Nós experimentamos aqui e acolá, e quando experimentamos de fora para dentro, de dentro para fora, nós devemos ficar muito mais atentos, porque é isso que vai nos ajudando a fazer as transmutações necessárias para o nosso amadurecimento na arte de amar. A via de acesso à nossa transformação é exatamente conectar-se com essa qualidade daquilo que nós somos no íntimo do mais íntimo. E como nós temos dificuldade, veio Jesus e outros de gradação menor, espíritos superiores, que atiçam para que possamos ver fora aquilo que está dentro de nós mesmos. Às vezes, a gente dá-se conta pelo processo de reverberação, de convivência, quando vê a história de um homem iluminado, porque ele traz uma qualidade de amor que é inabitual.
não é ainda cósmica, mas ela é abundante, ela é grande, ela é diferente, ela é demasiada para o nível em que a humanidade se encontra. E isso, como que nos encharca, e faz acordar o Deus que está adormecido dentro de nós mesmos. Nessa perspectiva, nós vamos, portanto, no movimento de autoconhecimento, começando a fazer questionamentos sobre aquilo que nós chamamos de amor. Que o Espírito Manuel de Filomeno de Miranda, como disse ontem, tem servido às sombras a palavra amor, no movimento de banalização dessa palavra, para levar-nos a nos fixarmos mais na sombra do que na luz, chamando de amor a sombra e sonegando a possibilidade de ir para a luz, usando o processo da persuasão que a palavra do amor deve evocar. Então tenhamos tento e façamos uma avaliação sobre o nível em que nós nos encontramos e as expressões de amor que nós comunicamos, para avaliar se é amor. Não é para fazer um movimento de rejeição, é para fazer um movimento de autoacolhimento, para avaliar o que está bem dentro da gente, aquilo que é sofrível, aquilo que a gente achava que estava bem, mas não está. Quantos casais, por exemplo, vivem uma relação aparente de amor e de repente um abandona a relação. E o outro disse, mas nós vivemos tão bem. Aí o outro disse, você que pensa. Aí quando vai fazer a lista dos seus desconfortos, o outro se assusta, porque a relação estava tão precarizada, tão adoecida, e a pessoa não estava se dando conta de que aquela interação de conjugalidade, ela estava muito distante de ser uma relação amorosa, fertilizante, abundante, compensadora, porque o outro denuncia pela separação e depois fala acerca da relação, mostra os pontos e a gente se assusta. Então, não deixemos de checar se o nosso amor é amor. Chega em casa, amanhã, para não ser hoje, segunda-feira, ou domingo à noite, põe os filhos e perguntem para os filhos, papai ou mamãe quer fazer uma avaliação do amor que eu tenho por vocês. Vocês podem fazer a análise que vocês fizerem, eu não vou castigar vocês, não vou espancar vocês, vou só ouvir, não vou nem contra-argumentar. Eu vou só ouvir. Façam isso. E boa insônia. Porque os filhos, se tiverem espaço para dizer sobre o amor de vocês, vão dizer, naturalmente, algumas coisas que são chantagens, que são tentativas sedutoras, mas vão dizer muitas verdades, que você haverá, demoradamente, de pensar para maturar de que aquela atitude como pai ou como mãe não é tão assim quanto você se acha como pai, como mãe. Que talvez você precise revisionar algumas pegadas que estão muito fortes ou algumas pegadas que estão muito frouxas. Porque o amor que é amor é como quem pega o sabonete debaixo do chuveiro. Experimentem isso, faça esse teste. Tentem se ensaboar com o sabonete na mão e o chuveiro caindo em cima da mão com o sabonete molhado. E tente fazer esse processo. Manter o sabonete na mão e se ensaboando é um desafio. Afaste-se um pouco do chuveiro ou diminua a velocidade da água e tente se ensaboar. Faça esse movimento, essa loucurazinha, como uma experiência, uma oficina em casa. Habitualmente, o que acontece com o sabonete, ele escapa da mão. E ele escapa por dois movimentos extremos. Um,
porque você aperta, tenta segurar forte e ele escorrega. E outro, porque a sua mão fica muito frouxa e ele escapole. Nós temos que pegar o amor, o sabonete, com uma amorosidade do meio, ou seja, a nossa pegada não pode ser nem muito forte, nem muito fraca. A nossa pegada não pode ser da superproteção e nem do abandono. A nossa pegada com o nosso filho não pode ser uma pegada através da qual ele não possa nem respirar. Ou então, você está tão ausente, que o seu filho se sente órfão, de pais que têm corpo presente, mas a alma não participa da vida dos filhos. E os pais que estão ausentes, às vezes estão trabalhando muito para economicamente prover todas as necessidades do filho, todas quais físicas. Mas aonde estão as necessidades emocionais, afetivas? Aonde estão as necessidades sociais? Aonde estão as demandas espirituais que não estão sendo contempladas? Você não é pai de encher o bucho e de vestir. Nós não somos pais só para pagar uma escola e comprar roupas de grife. Nós somos pais para dar conta dos nossos filhos por inteiro, porque eles estão no corpo, eles são almas como nós. E o corpo, por mais que eu invista, um dia esse corpo vai ficar desprezado, vai para a sepultura. Mas o que ele vai levar dessa vida é o que ele arregimentar dentro da alma, é o que ele puder crescer, aprender interiormente. Então, às vezes, a gente faz um investimento demasiado, apenas fora, e esquecemos da essência. E quando chegar na sepultura, a gente vai enterrar tudo que a gente deu para o filho. A gente enterra no caixão o corpo e fica o patrimônio que vai se transformar em manicômio na briga da herança. Foi tudo isso que nós, enquanto pais ou avós, deixamos para os nossos filhos. Olha a compreensão de provisão, de providência parental, de pai e de mãe, que nós oferecemos, tudo em nome do amor. Dizia-me uma amiga que trabalha na posição de fiscal da fazenda. Uma outra dizia, não é possível que tu não aceites nada das empresas fiscalizadas. Tu não pensas em ti, tudo bem, mas tu não pensas no teu filho? E essa amiga, que uma companheira rigorosamente observadora dos princípios da justiça, honesta, também espírita, ela me disse, Alberto, aí eu respondi para essa amiga, olha, o que eu posso deixar para os meus filhos está dentro deles. Agora, eu teria vergonha de deixar um apartamento com o dinheiro do contribuinte, um dinheiro que não era resultado do meu trabalho. Mas um apartamento não é a melhor herança, mesmo que tivesse dinheiro, para dar para os meus filhos. Vejam que o olhar espírita, ele vai se reformatando no campo do amor, porque a expressão do amor, ela não se circunscreve às coisas materiais, e não reforça um apego, e não reforça a idolatria do corpo, sem desprezar o corpo, e sem negar as necessidades materiais. Pais que amam profundamente os seus filhos, sabem atender o corpo, mas há uma prevalência, uma hierarquia de prioridade na expressão do amor, desse amor que deve ser cada vez mais maduro, para a alma do filho. Porque se nós não atendermos a alma do filho, nós não lograremos estabelecer um futuro radioso para ele e nem para nós, porque já seremos, nessa mesma vida, aqueles que receberemos os reflexos de um amor empobrecido. Como diria o meu neto no almoço, vô, aborrecido porque eu tinha feito uma intervenção educativa no almoço. Vô, quando eu crescer e tiver a minha Ferrari, 7 anos, e tiver a minha Ferrari, eu vou passar por cima de ti. Olha, espírito nobre, franciscano, Ferrari é da Itália. Eu disse, tudo bem, você vem passar por cima de mim, mas eu venho puxar o seu cabelo. Puxar o seu cabelo não é fazer visagem, não.
É porque uma das vezes ele estava aprontando, porque ele é um espírito assim, às vezes ele apronta. Dia sim, dia posterior também. Ele é um espírito que ainda não se reconheceu como espírito superior. E ele é superior, pelo menos eu creio que seja, porque não ia reencarnar em casa um espírito assim pequeno, tem que reencarnar um espírito da falange de Jesus. Mas eu acho que ele não é uma estrela cadente, ele é uma estrela decadente, que está precisando ser descoberta e burilada. Então, um dia ele estava fazendo uma tolice, e aí ele passou e fez a tolice, aí eu fui pegar no braço. Quando eu fui pegar no braço, eu não peguei, eu fui. Assim, eu estava sentado na mesa, almoçando, peguei o cabelo. E aí eu puxei ele assim, fraternalmente, no meu neto drástico. Botei ele assim, olhei para ele e incorporei. Aquela incorporação bonita, final de reunião mediúnica ou de congresso. Dr. Bezerra veio em mim, Dr. Bezerra da Silva, que lá no Pará só chega o da Silva, o de Menezes não chega. E enquadrei ele, você me respeita, eu sou seu avô, aí pá, 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 pá. E ele ficou me olhando, não disse nada. E a minha escolha no processo educativo é a não violência, naturalmente. Aquela era uma circunstância inédita. Eu nunca tinha agido dessa forma. E ela foi acidental. E eu não me dei conta que marcou muito, porque no outro dia, quando eu cheguei no quarto que ele estava fazendo tolice, eu disse, eu entrei, ele viu que eu estava fazendo, ele viu que eu vi que ele estava fazendo a tolice, ele olhou para mim e disse, vô, tu não vai puxar meu cabelo, não é? Aí eu percebi que a puxada de cabelo tinha marcado. Então, agora, no diálogo, quando ele disse que ia passar por cima de mim com uma Ferrari, porque desencarnar atropelado por uma moto é uma coisa tão empobrecida, né? Por um Fusca, agora por uma Ferrari, vai dar notícia, né? E eu querendo vencer o diálogo com ele, disse, mas tudo bem, eu desencarno, mas eu venho puxar o seu cabelo. Aí ele olhou para mim e disse, tu já é espírito, a tua mão vai passar por dentro de mim. Desgraçado. É espírito inferior, mas é inteligente. Porque se não fosse inteligente, tudo bem, mas é inteligente. Aí eu disse, tudo bem, mas eu incorporo na sua tia, a tia estava almoçando conosco naquele momento, e vou e puxo o seu cabelo. Aí ele, a lógica, ele compreendeu muito bem, ele levantou, veio rindo, foi no meu ouvido e disse, vô, ela faz uma tolice, né? Aí tu incorpora nela e vem puxar meu cabelo. Ele achou lúdico. É exatamente o processo da educação. Dizendo a ele, em função das tolices que ele faz, porque um dia ele disse, eu vou me matar. Ele bem pequeno, talvez tivesse 3 para 4 anos. E aí eu peguei uma cena, mostrando pelo YouTube, criança sem braço, e disse assim, olha, isso aqui se matou na outra vida. Não é que tenha se matado, mas eu estava aproveitando aquela cena para poder educá-la. Quando a gente se mata, acontece isso, acontece aquilo, a gente perde o braço, perde a mão, ou, às vezes vem cego. Aí um dia ele estava muito aborrecido, já mais maduro, e aí ele disse, e eu vou me matar. Aí ele me olhou, eu olhei para ele e disse assim, e vou nascer sem braços, sem mãos, sem perna, sem cabeça, até a cabeça ele tirou, sem cabeça. Eu vou emprestar ele para vocês, talvez aqui na praia. Mas um dia ele estava no corredor e disse-me assim, vô, tu gosta de mim, né? Tu não gosta das minhas tolices, né? Eu disse, não, eu amo você. Mas é verdade, eu não amo as suas tolices. Essas tolices eu não gosto. Porque o amor que é amor, ele se expressa pelo outro tão incondicionalmente quanto possível, porque amor incondicional é o Cristo que não tem, mas tão possível quanto a gente puder fazê-lo. Nós não podemos condicionar o amor a que o outro haja do jeito que eu quero que ele haja. É por isso que fracassa as relações conjugais, porque eu quero que o outro seja como eu achei que era, quando o vi, que imaginei que ele era a minha rainha, o meu rei, o meu príncipe, a minha princesa. Eu crio uma imagem dele a partir de alguns conhecimentos de Instagram, de Facebook, que só tem gente feia. Eu não vejo uma pessoa horrível no Instagram.
E aí você faz um contato inicial numa balada e preenche a pessoa do jeito que você quer, fica, depois namora e depois casa. E leva aquela figura que é igual você, tão atrapalhada quanto. E acha que aquela pessoa enganou você. Porque pior não é isso, pior que depois você acha que ela falseou para você. Não falseou. Foi você e ela que fizeram um jogo, porque também ela acha que você falseou para ela aquilo que você era. Você mostrou um bom vinho e continuou sendo aparentemente um bom vinho, até que quando você se revelou, era um vinho intragável. Ou seja, você é igual ao outro, ambos são farinha do mesmo saco. Como diria minha mãe, um é a tampa, o outro é o pinico. E nós ficávamos brigando, porque ninguém queria ser o pinico, a gente queria ser a tampa. Criança brigando, mesmo na condição de roto e remendado, para ver quem é mais do que o outro. Assim, o exercício do amor é um convite ao autoconhecimento, porque eu só sou capaz de exercitar o amor na relação com o outro se eu puder fazer contato comigo. É necessário uma introspecção. Eu preciso estabelecer uma relação preliminar para ter uma relação de amor conjugal, de amor filial, de amor parental, de amor amizade, de amor cidadania. Há uma relação de amor que é antessala, que se ela não houver, toda e qualquer outra manifestação de amor será precária, será insuficiente e às vezes será tão esquisita que não parecerá que tem amor naquela relação. Essa relação que é premissa, que é antessala, chama-se amor a si mesmo. Quem assim não se ama, não ama o esposo ou a esposa. Quem assim não se ama, não consegue fazê-lo em relação aos filhos, aos amigos, aos vizinhos, aos amigos de trabalho, aos companheiros de centro espírita. Porque nós somos com o outro como nós somos com nós mesmos. Então, o exercício do auto-amor é a base fundamental para que eu possa amar-te. Mas o desafio está que eu não posso aprender a me amar só. Eu me isolo, faço meditação, desenvolvo potenciais intelectuais, mentais, posso me transformar num faqui, aguentar dores inéditas no corpo, mas o amor que é amor, que se transforma para além da paranormalidade, como uma normalidade cósmica ou plenificante, ele só se estabelece na interação social. Ou seja, eu só aprendo a me amar se eu tiver alguém que viva comigo, que conviva comigo. Eu preciso viver com conviver. Se eu não conviver, eu não terei a chance de poder fazer um movimento de autoconhecimento, de autoacolhimento, porque eu só me vejo através do espelho que é o outro. O outro me é revelador de mim mesmo. E através do outro eu serei capaz de me perceber, e em me percebendo, eu devolvo para o outro aquilo que eu estabeleço para comigo mesmo. E se eu me descubro e me aceito, isso significa auto-amor, porque a autoestima, na atualidade, tem sido muito barateado. É alguém que se acha que é o rei do pedaço, porque se veste bem, porque às vezes tem atitudes, às vezes ousadas, invasivas até. Auto-amor não é autoestima, não é aquele que está acabado, pronto. Autoestima é aquele que vê sombra e luz dentro de si próprio. Eu me quero bem e eu sei onde estão minhas fragilidades, eu sei onde está meu calcanhar de Aquiles, eu sei onde estão minhas competências. Autoestima não é eu ser uma pessoa fora da terra, que é até uma esquizofrenia, achar que eu sou só luz, sendo sombra e luz. Auto-amor, que gera autoestima, significa dizer que eu me aceito como eu sou, mas não me acomodo como estou. Eu olho-me, compreendo-me
e vou fazendo os movimentos de autocrescimento, de autoiluminação, percebendo as minhas áreas que não estão bem. Mas eu não nego as minhas áreas que não estão bem. Eu não rechaço as minhas áreas que não estão bem. Eu faço o acolhimento para poder fazer um movimento de autotransformação. E essas áreas só são reveladas quando eu convivo contigo. E quanto pior for a pessoa que convive com você, mais o espelho é cristalino e revelador, como os espíritos disseram a Allan Kardec na questão 919A. Os inimigos são extraordinários, pedagogos, professores, mestres, porque eles escracham as nossas sombras. Então, eu só posso me amar se eu estiver com o outro. Mas eu só posso amar o outro se eu conseguir estar em dia comigo mesmo. Parece um jogo de palavras, mas não é. Por isso que está na tradição judaico-cristã de que amar a Deus é o mandamento, é o maior mandamento. Mas tem um outro que é semelhante ao primeiro, que se reporta ao primeiro. Tem um outro que desdobra o primeiro, que decodifica o primeiro, que é amar o próximo como a si mesmo. A maturidade do amor não está, como muitos no movimento espírita pretendemos, de um amor ao próximo, numa caridade que a gente chama de caridade, que é tudo menos caridade, porque é assistencialismo, é opressão, é o benfeitor que quer o reconhecimento do beneficiado, é alguém que esmaga a dignidade de quem é atendido. Não tem nada a ver com caridade, porque a interpretação de caridade como amor ao próximo, ela está desconectada da fala kardeciana, que diz, no capítulo 11º, o título, amar o próximo como a si mesmo. Mas até quando a gente se refere ao capítulo, a gente diz, lê o capítulo amar o próximo. Não é amar o próximo, é amar o próximo como a si mesmo. Nós caímos numa viciação de que a gente pode fazer caridade amando o próximo. A gente só pode amar o próximo na extensão da caridade que Kardec propõe, se nós nos amarmos. Se amá-lo como nós nos amamos, aí a caridade surge libertadora. É por isso que Allan Kardec coloca o fora da caridade depois do capítulo amar o próximo como a si mesmo. Quem assim não se ama, não ama ninguém. Quem está revoltado consigo próprio, quer destruir-se, destrói o outro. Aquele que passa na avenida e mata você, ele não está nem aí ligando para a vida dele. Morrer é uma questão só de tempo. Então matar você também é uma questão de tempo. Enfrente-o para ver se ele não mata você. A banalização e o estreitamento da vida e o desamor, resultado da revolta com que ele foi tratado socialmente, falam alguém homicida-suicida. A qualquer momento ele vai matar ou morrer, como homem-bomba. Então, nesses dias de transição planetária, o Espiritismo nos chama para que possamos nos amarmos a partir da convivência com o outro. Em nos amando, inevitavelmente nós vamos amando o outro, porque nós somos com o outro como nós somos conosco mesmo. E nesse exercício de amor, nós vamos entender que sombra e luz está aqui e sombra e luz está ali. De que nós não somos príncipes e princesas, de que nós somos aprendizes da vida e o outro é mestre para você quanto é discípulo. E você, em relação ao outro, a mesma coisa em regime de reciprocidade. Portanto, de que o exercício de amor na transição planetária não é uma atitude salvacionista, transformadora, onde você vai libertar São Luís, porque de repente você vai se transformar em Francisco de Assis. Seja o cisquinho de São Luís, fazendo o alto amor, amando o outro, numa relação cotidiana, que começa dentro de casa, porque é dentro de casa que a caridade ela brilha na sua melhor fulgurância. Mas como é caridade, como é amor, aonde você vai, amando-se, você ama os outros, ama o vizinho, quando você sai, ama aquele que te tranca no trânsito, ama no trabalho um chefe,
que às vezes é impiedoso, é permissivo, vai amando. Até no centro espírita você é capaz de amar. Que o ambiente é um ambiente refinado. Mas na rua, onde você pode enfrentar os desafios dos conflitos sociais, também você está preparado para amar. Porque quem assim se ama, ama aonde está o outro. Porque para amar o outro, a gente não se pré-programa. Agora eu vou amar, agora eu não vou amar. Porque o exercício do amor é online. Não existe on e off. É todo o tempo ao vivo. Então o exercício que o Espiritismo nos convida a fazer, nenhuma exigência demasiada. É apenas de que a gente atualize o autoconhecimento para se autoperceber sobre luz e para amar-se, a partir do espelho que é o outro. E ensemando dialeticamente, automaticamente, esse amor reverbera para o outro. Porque tu tratas o outro como tu tratas a ti próprio. E esse amor que se estabelece nessa relação, ele é um encontro na igreja da convivência. Ele é um encontro com o divino na igreja da coabitação. Você encontra Deus quando tu olha nos olhos do teu filho e amando-o, você o abraça, mesmo sabendo que ele vai partir para um outro relacionamento ou para a desencarnação. Ou simplesmente ele vai partir para um sono naquele anoitecer. Você o abraça, olha, e ali está a divindade, porque a divindade se revela no encontro de luzes. Naquele momento, não é um corpo só abraçando um corpo, é uma alma debruçada sobre outra alma. Esse filho jamais vai esquecer desses encontros noturnos com pai e com mãe, coroados por uma música, por uma história, por uma frase, por um afago, por um beijo. O encontro com o divino está no casal que, a despeito das suas dificuldades, dos seus problemas, eles são capazes de fazer um esforço de superação, e quando eles conseguem fazer isso na relação, eles encontram o êxtase da presença do divino, mesmo que não estejam estabelecendo relações sexuais, que às vezes, ou quase sempre, ou muitas vezes, são relações para esconder as almas de si mesmas, como diria o psicanalista Gaiarsa, caracterizado pela sua contundência e por ser uma fala sempre na contramão, exatamente para chamar atenção. Ele dizia que 95% dos casais vão para a cama porque não querem intimidade. Ou seja, transar não significa dizer que você é íntimo do outro, significa dizer que você está fazendo sexo. Então, o encontro com o esposo, com a esposa, também na área sexual, mas sobretudo quando você exercita o amor-superação na relação com o outro, o divino se revela. E é nesse ponto, é nessa instância, que nós vamos encontrando o amor a Deus. E as estrelas continuam a ser formosas para nós. Os pirilampos continuam a nos encantar. Os fogos de artifícios, nas comemorações, nos prendem a atenção. Os neons, as páginas das internets, as propagandas comerciais, elas também nos encantam pela genialidade da criatividade. Mas nós sabemos que tudo isso não suprime, não ocupa o lugar das relações de amor que você estabelece com pessoas que são semelhantes a você, que são almas, que são luzes escondidas dentro de corpos. E quando você as encontra, há um encontro estrelar. Há o encontro da divindade, revelada nos seus filhos que se tocam, que se veem para além do corpo e que são capazes de expressar isso na fala, no abraço ou no silêncio. E quando isso acontece, a divindade ali está sendo contemplada na natureza da qual o ser humano faz parte, porque o ser humano é natureza. Na natureza da qual o espírito faz parte, porque enquanto espíritos nós somos natureza.
E esse encontro não é um encontro só romântico, é o encontro de pais e filhos, de dois amigos, de dois irmãos, de dois cidadãos que se encontram na rua e se ajudam circunstancialmente. Ou de encontro de você com a natureza, porque a natureza, ela também revela princípios espirituais em evolução. O pirilampo que voa fala de um espírito enquanto princípio que está fazendo a sua viagem na direção da humanização. Então tudo passa a ser divino. E o amor a Deus passa a não ter lugar, como diria o peixinho ontem, a não ter tempo. É uma ocorrência quando você está aberto para essa percepção. Por isso, Tagore foi muito feliz nessa psicografia através de Divaldo Franco, falando do peregrino que buscava a Deus sem encontrá-lo sofrendo, e que o descobre quando se encontra com o outro, encontrando-se e desvelando os três. Procurei-te desarvorado e triste pelas terras distantes, em loucas aventuras com os outros, sem conseguir encontrar-te. Aonde chegava a minha ansiedade, deparava-me com as marcas dos teus pés no chão. Cobri os meus sonhos com angústias, dilacerando todos os meus movimentos em vãos perspectivas de te encontrar. Exauri-me sem resultado feliz e caí vencido. Defrontei-me um dia com duas estrelas que se apagavam nos olhos de uma criança abandonada e amei-a. A sua voz sem palavras e a música da sua necessidade fizeram-me encontrar nós três, o próximo a mim e a ti, soberano Senhor da minha vida. Não cesses de cantar, ó brisa ligeira que passeias pelo vale, nem interrompas o teu curso, ó água transparente do regato. Toda musicalidade que embala a natureza faz-se partitura para que o cantor destrave a voz da sua garganta e inunde o mundo de harmonias.